Tu és bom, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque, ó Deus, o Senhor está aqui. E o Senhor sonda os nossos corações nesta noite. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Pedimos que o doce Espírito Santo venha nos alinhar a Ti. Que possamos falar e entender somente aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Queremos nos alinhar a Ti. Senhor, a proposta nesta noite é para nos fazer ir mais longe, romper, avançar. Queremos, Senhor Deus, entrar numa dimensão maior do Teu amor, uma dimensão maior do Teu Espírito. Queremos chegar em lugares, Senhor Deus, que o Senhor tem para nós. Romper limites, Senhor, é a proposta, é a palavra profética que tem para nós esses dias. Queremos dar continuidade e avançar, chegar aonde o Senhor quer nos levar. Em o nome do Senhor Jesus, assim oramos, Senhor. Alinha nossas vidas. Eu te peço isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Abre a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 3. No versículo 13 em diante, diz assim: Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, quando tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam à beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. E as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar morto, o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firme no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Louvado seja o Senhor por esta palavra. O propósito de Deus nas nossas vidas para este tempo é dar continuidade a tudo aquilo que Ele vem tratando conosco, através de palavras que foram liberadas ao longo de 2021 e finalizando e fechando em dezembro de 2022. E eu creio que nós vamos entender que nós precisamos realmente nos mover. O Evangelho de Jesus, o Evangelho do Senhor é ação. E nós temos que nos mover, independente da situação que estamos passando, independente desta pandemia, desse desespero que está no mundo, desse vírus, independente de qualquer situação, a igreja do Senhor, ela não para, ela somente avança e ela vai rompendo os limites. E muitas vezes nós ficamos como que perguntando como vamos fazer isso, como vamos fazer aquilo, de que maneira vai ser. Nós ouvimos palavras e palavras e muitas vezes não nos movemos ou não saímos do lugar por uma série de dificuldades, uma série de conflitos e aflições pelos tempos ruins que estamos passando. Todavia o Senhor, Ele tem insistido neste tempo de dar continuidade àquilo que o Senhor começou a fazer na igreja e nas nossas vidas. E o texto que o Senhor me deu para esta quarta-feira é este. O Jordão transbordava porque era primavera e era tempo de colheita. E ele transbordava e alargava as margens do Jordão.
Ou seja, se tem uma coisa que nós conhecemos aqui e estamos nos acostumando a ver, é inundações, é enchentes, é rio transbordando, áreas totalmente alargadas. Parece que essas coisas, de alguma maneira, não nos comovem mais, porque nós estamos vendo isso toda hora, né? Estamos nos acostumando com isso. E eu creio também que o povo, a Bíblia, o texto que nós lemos diz que o povo de Deus passou por Jericó. Mas eu creio que esse povo de Jericó, os habitantes dessa cidade, eles olhavam assim de longe e eu tenho certeza, praticamente certeza, que eles achavam que Israel não ia passar por causa das dificuldades que tinha ali. Era um mar aberto ali, porque os textos, eles falam de, alguns textos, algumas ilustrações, alguns estudos falam que a extensão da largura do Jordão nessas épocas de cheia passavam a 2 quilômetros. Em outros estudos fala que 30 metros e coisas assim, mas não importa. O importante é que as águas transbordavam. E o povo de Jericó, talvez eles pensassem assim, eles não vão passar, eles não vão ultrapassar essas barreiras, porque eles ainda não entendiam o poder de Deus e a graça e os milagres que o Senhor fazia e faz até o dia de hoje. Por que eu estou falando sobre isto? Sobre estas águas que veio para encher esse Jordão e o próprio povo de Deus que estavam ali parado há 3 dias, acampado ali. A impressão que dava é que eles estavam esperando encher mais ainda para que eles pudessem passar, para dificultar mais ainda a travessia deles, né? Eles estavam acampados ali até que veio uma palavra de liberação da parte do Senhor para Josué e da parte de Josué para o povo. Amém? Eu creio assim que eles eram de tal maneira mexidos por dentro pelaquela situação, por estar numa situação tão complicadas ali. Eles já teriam ouvido falar de que Moisés abriu o mar com um cajado. E como é que será? Como é que nós também, muitas vezes, nós olhamos assim o povo de Deus, desta mesma maneira, esperando acontecer o milagre do mar abrir, ou das adversidades, as preocupações, os níveis de aflições, os tempos difíceis que passamos, um povo de Deus sentado, ou olhando à beira do rio, à beira do Jordão espiritual, esperando que alguma coisa acontece para avançar, para romper. E muitas vezes nós vimos o povo de Deus sentado dentro da igreja, esperando que alguma coisa mudasse. Mas eu venho nesta noite dizer para você, meu irmão e minha irmã, nós temos uma palavra liberada já, uma palavra profética. Sabe, nós estamos debaixo de uma palavra profética. E para quarta-feira, o Senhor está dizendo que é tempo de romper limites, é tempo de avançar, é tempo de dar continuidade. Esta é a palavra profética para este tempo. Esse é um desafio. Entramos neste ano também, eu pensei comigo que iria mudar, que teria uma outra direção, mas o Senhor falou assim, não vamos dar continuidade, é porque eu preciso que vocês venham romper neste tempo. O texto que nós lemos diz que quando os sacerdotes que carregavam a arca, eles colocaram a mão, os pés na água, quando os pés foram molhados, aí abriu o mar, aí abriu o rio e eles passaram. Essa ação, essa disposição de ir adiante, é o mover na fé, é aquilo que o Senhor espera que nós façamos, dar o primeiro passo, que o Senhor coloca o chão embaixo, o Senhor abre o caminho, enquanto nós ficamos olhando as dificuldades,
conjecturando entre nossas próprias mãos aquilo que nós temos, que podemos fazer ou não podemos fazer. Enquanto nós continuamos a olhar pelas nossas limitações, por aquilo que está na nossa mão, aquilo que está no nosso alcance, nós tiramos os olhos do Senhor. É o Senhor que abre o mar, é Ele que faz o milagre acontecer. Eu creio que romper limites é isso, é ir sem ver, é ir pela fé, é romper ainda mais. E essa história é uma história impressionante, porque nós vemos aqui os sacerdotes que carregavam a arca em direção ao Jordão. E quando eles colocaram os pés naquela água, ali aconteceu o milagre. Por que que tinha que ser assim? Por que que eles tiveram que esperar 3 dias? Por que que eles tiveram que esperar um tempo? E por que que tinha que ser desta maneira? Lembra que Moisés tocou nas águas e o mar se abriu. E aqui não, o sacerdote tinha que dar o primeiro passo por fé. E aconteceu o milagre. Por que que tem que ser assim? Porque o Senhor, a voz do Senhor foi ouvida por Josué e a voz do Senhor veio. Faça desse jeito. É desta maneira que eu quero. Coloque o sacerdote com a arca da aliança na frente, por um quilômetro na frente, para que todos possam ver. E quando eles pisarem na água, a água vai se abrir. E desta maneira, foi desta maneira. E o que aconteceu? Não é do meu jeito, não é do seu jeito que vai acontecer. Não adianta ficarmos perguntando para nós, olhando para as nossas lutas diárias, e quando o que vai acontecer é do jeito dele. Josué ouviu a voz do Senhor. E quando ele deu instrução para os sacerdotes e para todo o povo de Israel, esse povo, esse sacerdote, eles ouviram a voz de Josué. Ele simplesmente chegou e falou: o Senhor diz que é para ser desta maneira. É desse jeito, é neste tempo, é nesta hora. E eles ouviram e obedeceram e foram adiante. Eles não ficaram questionando ou conjecturando como que ia ser, por que tinha que ser desse jeito. É do jeito que o Senhor tem. E para nós vamos ficar aqui sentados todas as quarta-feiras, vamos estar falando sobre rompendo o limite, até que possamos entender que Ele já tem o plano perfeito para nós atravessarmos esse Jordão. A voz profética já foi liberada a nós. A voz do Senhor já foi ouvida. O Congresso Origem, no começo, na quinzena de dezembro, ela veio para fechar o ano em cima de palavras proféticas. Nunca se ouviu tanto direcionamento e alinhamento que o Senhor tem para nós neste tempo. Em todo lugar que nós vamos, a voz do Senhor é ouvida, sabe? Nós temos que dar continuidade, nós temos que avançar. E o tempo é este, a voz profética já foi liberada sobre nós. Nós não temos que questionar como que vai ser. O tempo é este, nós temos uma voz profética neste lugar, que tem se empenhado, tem se dobrado, tem que se sacrificado para trazer uma voz, uma palavra vindo direto do trono da graça e do Pai. E eu vou dizer uma coisa: aonde tem uma voz profética, tem uma janela aberta. Tem uma janela aberta onde nós possamos lançar as nossas flechas para o oriente, para o horizonte, para onde quer que seja. A janela já foi aberta e a mão do profeta está sobre as nossas mãos e sobre as nossas vidas. Há uma voz que foi liberada aqui. O texto diz: o Deus de toda a terra. O Deus de toda a terra é este que nós servimos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, comprado pelo um preço precioso do sangue de Cristo. Nós temos uma identidade de filhos do Senhor, filhos de Deus. E é esse Deus, dono de toda a terra, o Senhor de toda a terra, que tem sido aquele que nós temos adorado dia após dia aqui nesse altar.
E é Ele que se importa conosco, é Ele que nos está enviando, é Ele que nos está nos alinhando para um propósito perfeito do Senhor. Olha aqui uma coisa, meu irmão. Esse Deus de toda a terra, esse Deus, Ele honra a fé. Ele honra a fé. Ele procura a fé. E a fé é a que está no coração daquele que vê a terra da promessa, que vê e segue olhando para a promessa, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, mas permanece fiel, seguindo aquilo que o Senhor já colocou no coração. Nós temos um alvo, o nosso alvo é a cruz de Cristo, o nosso alvo é povoar os céus, é a igreja avançar, é avançarmos com aquilo que Ele já determinou nas nossas vidas para fazermos. É tempo de conquista. Sobre as nossas vidas repousa um espírito de ousadia, de coragem, de conquista. Porque Abraão, ele era um homem de conquista. Era um ousado. Os habitantes de Jericó, eles devem ter pensado assim: a correnteza vai levar a arca. A correnteza vai levar o sacerdote, vai levar todos. Mas os sacerdotes, eles entraram, pararam no meio do Jordão. E o povo de Israel passou a pés enxutos. O povo de Israel simplesmente seguiu uma voz profética, a voz de Josué. Eu quero te dizer uma coisa, que sejamos nós, aqueles que vão na frente, que entramos dentro do Jordão, que abrimos caminho para que uma geração nova venha e passe, que sejamos nós que vamos dizer em alto e bom som: existe Deus em Israel, existe profeta em Israel, este é o tempo de vencer, este é o tempo de romper. Veja, a arca, ela não se movia sozinha, ela precisava do sacerdote para ser transportada. E eram 4 sacerdotes. E eles tinham que ter a mesma altura, para que ela não balançasse, para que ela permanecesse, para que ela não tombasse. Isso está falando de unidade da igreja. A igreja caminha junto, nós caminhamos juntos. O propósito de Deus é para a igreja do Senhor. Amém? E eu creio nisso, que a igreja caminha junto, a igreja caminha de joelho, em oração, em adoração, em pregação da palavra. A manifestação da glória de Deus vai descer sobre a igreja do Senhor. Estamos no tempo oportuno de Deus, é um tempo precioso esse que estamos vivendo, é um tempo que o Senhor está nos alinhando para Ele. E Ele está nos falando com esse texto para tirar os olhos das dificuldades, daquilo que nos rodeia, e olhar para Ele, porque é Ele que faz, é Ele que abre o mar, é Ele que tira as dificuldades da nossa frente, é a disposição do nosso coração. Esse é um tempo oportuno, um tempo que o Senhor nos move, nos leva a romper, a ir mais adiante, a subir montanhas, a subir em dimensões maiores espirituais. O Senhor quer se revelar a nós. É só vocês pensarem, e nós tivemos que pensar muito nisso. O Senhor já nos achou, Ele já nos conquistou, Ele já nos trouxe para Ele, e agora Ele quer ser achado por nós. Ele quer que nós o achemos, que nós o encontremos e que nós o seguimos. Esse é o propósito de um romper, de um Deus que nos ama acima de todas as coisas. É um amor que não tem como medir. Isso se chama fé. Veja bem, se é tempo de romper, se é tempo de seguir uma palavra profética, uma das principais, Senhor, me dá graça no tempo. Uma das principais características da presença do Espírito Santo na igreja apostólica é a unção que há. A unção, o espírito de conquista, o espírito de ousadia, de coragem,
É um espírito de rompedor para aqueles que vão, homens e mulheres visionários que creem, faz e vai acontecer, porque o Senhor já liberou. Nós temos que entender, porque isso já foi designado para nós. É um propósito. Se você está aqui e você que está me ouvindo, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Ele vai fazer de tudo para que nós chegamos a este ponto, a este lugar que Ele já desenhou para nossas vidas. E muitas vezes nós perguntamos, como isso vai acontecer? Quando? Que horas? Como é que eu vou fazer? Gente, eu vou ficar aguada. Olha o tanto de água. Meu Deus. Louvado seja Deus pela água. Mas olha aqui que interessante. Vem comigo em Mateus 15, 17, para nós sabermos como que isso vai acontecer. O nosso Deus, Ele fez tudo tão direitinho, é tão pontual, quando nós começamos a olhar para a palavra e as respostas vêm. Mas não é esse, é o versículo 14 e o 15. Vamos ler? Olha só. Então o reino do céu será semelhante a um homem que, ausentando-se do país, em algumas traduções, fala assim, ele foi para outras terras. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. A cada um de nós, a cada crente, sem exceção nenhuma, é dado um ministério apropriado. Ministério, chamado, unção, graça, como Paulo fala, a graça que está sobre a minha vida, Paulo fala assim. Ou, se você quiser, o chamado que Deus tem na minha vida, o ministério que Deus tem na minha vida. Não importa, isso é presbitério. Isso é um ministério de serviço. É um ministério que todos nós temos em comum. Servir a Deus. Esse é o ministério. Então, o Senhor deu talentos para cada um de nós. E o serviço do Senhor só termina quando morremos. Ou quando, no fim, quando for o tempo de prestação de conta, no final, o Senhor vai fazer o arrebatamento e nós vamos prestar conta desse trabalho que nós fazemos para Ele. Então, eu falei dos talentos que multiplicam aqui, porque o Senhor foi para as terras distantes, ou outras traduções falam fora da terra. Aqui ele fala, ausentou-se para longe. Tem algumas traduções que falam assim, foi para fora da terra. Mas ele vai voltar. E nós vamos ter que prestar conta. E esses talentos que eu quero te passar agora, nós vamos ter que ativar isso. Porque para muitos talentos, eles representam, entende como a representação de valores somente. Se você quer saber o valor de um talento financeiramente, vem para o estudo bíblico, domingo de manhã, que vai ser bom, aí você vai aprender sobre isso. Sabe, você vai saber o valor desses talentos, mas eu quero te falar agora. Esses talentos que o Senhor deu. Você viu que na palavra ele diz assim, ó, que ele entregou todos os seus bens. O Senhor está falando, ele entregou todos os seus bens quando ele foi para as terras longínquas ou para outro lugar, para um lugar distante. Quais eram os bens que Jesus tinha? Poder, autoridade, a graça, a salvação. Todas essas coisas ele distribuiu entre nós. E os talentos aqui é o chamado, é os dons, é o ministério, são as sementes, são oportunidades, os recursos que ele deixou disponível a nós, são habilidades.
Todas estas coisas são os livros, a Bíblia, os livros que lemos, os estudos que fazemos, todos esses talentos estão disponíveis a nós e Ele já nos deu. E é isso que Ele vai vir e nós vamos ter que prestar conta. O que nós fizemos, porque é para multiplicar. E como se multiplica isso? Se nós não entrarmos em ação, se nós não rompermos alguns limites na nossa vida para avançar. As coisas acontecem primeiro no espiritual, depois ela vem para o físico. Porque o Senhor diz, primeiro me busque e as demais coisas serão acrescentadas. O que serão acrescentadas depois eu posso fazer uma lista de tudo que o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas. Desde a habitação, alimentação, saúde e tantas outras coisas que precisamos para viver o melhor desta terra. Estas coisas serão acrescentadas, mas Ele fala, busque a mim em primeiro lugar e as outras coisas deixa comigo que eu faço. Então, você pode fazer uma lista do que Ele vai acrescentar, mas primeiro é do jeito dEle e é o que Ele quer. Amém? Então, Ele deixou talentos em forma de oportunidades, em forma de capacitação, de tudo aquilo que nós precisamos para avançar. E nós temos que multiplicar. Então, se você hoje deixa que o amor de Deus toque no teu coração, que o amor de Deus venha tocar nesses talentos que já está em nós. Rios de água viva começarão a se mover e aquilo que carregamos, como o apóstolo fez até uma encenação da arca aqui, com os sacerdotes carregando a arca, nós carregamos também algo de valor dentro de nós. O Senhor não nos deixou só. Ele não deixou, agora é com vocês, faça do seu jeito. Não, Ele deixou o Espírito Santo que habita em nós. Ele nos deu os talentos e Ele mostrou o caminho, porque Ele é o caminho. Ele vai falar, faz desse jeito. Pisa na água que o mar vai se abrir. Estica a sua mão para abençoar alguém que eu vou multiplicar a semente. O semeador, ele saiu a semear. Pastor, ele voltou? O semeador nunca voltou, gente. Quem lança a semente, sai semeando, o semeador não volta. Ele continua semeando. Sabe? Nós temos que saber o valor daquilo que carregamos. Veja bem, os sacerdotes, ele carregava a arca do Senhor. E o mar se abriu. A arca do Senhor, por um tempo, ela ficou na casa de Obed-edom. Só da arca está ali, ele prosperou naquela terra. A arca do Senhor ficou por um pouco tempo, dentro de um templo das trevas. As trevas caíram. E por que nós estamos carregando algo de valor dentro de nós? E as coisas não estão fluindo. Precisamos de um toque especial do Senhor, precisamos ser curados, precisamos ser restaurados, renovados no Senhor. Os servos aqui dos talentos, eles teriam que investir os talentos, eles teriam que administrar bem. Ele não podia guardar como aquele que ganhou um talento, ele guardou, ele escondeu. Águas paradas. Ela junta mosca e folhas velhas, mortas. Por isso que o evangelho é ação. Não tem como. Nós podemos pensar assim, o que é ministério? Qual é o meu chamado? Eu estou numa igreja, estou sentado, mas não tem ministério para mim, eu não sei. O ministério de serviço, o ministério significa servir. É presbitério, é diaconia, é área de serviço, é servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Eu cheguei aqui domingo, teve uma ceia maravilhosa, uma palavra maravilhosa, um som dos céus aqui, um romper de Deus aqui. Quando eu desci do carro lá no portão, lá em cima, tinha irmãos lá, que nos cumprimentou, que deu a mão, que se alegrou, que sorriu. Olha o ministério fluindo lá na porta.
o ministério fluindo. Descer, tinha irmãs aqui do diaconato aqui para medir a temperatura, para dar o álcool gel nas mãos. Olha o ministério fluindo aqui. A hora que eu entrei, as irmãs estavam todas direitinho aqui. Ministério fluindo, as cadeiras todas em ordem, a igreja bonita, o templo bonito, ministérios. Alguém fez isso, alguém chegou cedo, alguém madrugou para que pudesse receber o povo aqui. Eu vejo o ministério fluindo dentro da igreja. Quando eu cheguei aqui no domingo, em especial, a mesa da ceia estava impecável. Alguém que tem esse dom, que tem esse ministério, colocou aqui de uma maneira tão linda, que até os anjos do Senhor se alegraram quando viram. Alguém madrugou, alguém gastou tempo para vir aqui, para arrumar o pão, arrumar o cálice. Olha os ministérios fluindo. O povo da mídia já estava aqui, eles trabalharam a semana toda. Não pense que as paisagens, as imagens que é colocada aqui é aleatório, ele aperta um botão e sai. Ele gastou tempo, ele pediu ao Senhor o que vai ser colocado. As músicas os músicos que estão aqui, durante a semana eles ensaiaram, eles oraram, eles clamaram ao Senhor perguntando quais são as músicas que serão tocadas. Os ministérios aqui fluindo, os músicos. As músicas, essas músicas que nós tocamos, alguém lá atrás gastou um tempo em oração, em monte, em oração para ouvir Deus falar, para o Espírito Santo dar essas músicas, as letras, para que nós possamos cantar. Olha os ministérios fluindo. O pessoal do diaconato, o pessoal da administração. Tudo isso é ministério. As irmãs que cuidam das crianças, a semana elas passaram preparando, orando para que pudesse trazer o estudo das crianças. O povo da cantina, da cozinha. Aquele que está encarregado da palavra, passou em jejum, em oração, e clamor, madrugada dentro, para que o Senhor, para ouvir do Senhor o que vai trazer aqui. Olha os ministérios fluindo. E ainda tem um povo que senta e fala assim: não sei qual é o meu ministério. É simples, vê aonde tem uma vaga, aonde está precisando mais. E chega junto e fala assim: eu estou disponível. Porque o Senhor, o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. Nós temos que nos mexermos, nós temos que vencer. Quando eu vi aqui o chamado para intercessão, todos nós podemos orar. Todos nós, porque quando nós vamos orar, é o Espírito Santo que intercede por nós. São ministérios. E muitas vezes nós temos que romper, não sei como. Faça alguma coisa. Tome uma decisão. Há muita coisa a fazer. Ser fiel no pouco que no muito o Senhor coloca. Os servos aqui dos talentos, que receberam os talentos, eles tinham que administrar bem. Eles tinham que multiplicar. E nós temos que multiplicar aquilo que o Senhor já colocou em nós. É o tempo. Nós estamos no tempo certo, na hora certa e no lugar certo, para que as coisas comecem a acontecer. Nós simplesmente temos que estar disponível. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E nós temos que entender uma coisa. A Bíblia diz no Salmos 90, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Em Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã, Ele não muda. Ele é o mesmo sempre. E sabe o que o Senhor, o nosso Deus, o Deus de toda a terra está fazendo? O Cristo ressuscitado, sabe o que eles estão fazendo até o dia de hoje? Ele está fazendo tudo aquilo que sempre esteve fazendo. Desde do início do ciclo da humanidade, da história da humanidade. O Deus Todo-Poderoso, Ele faz e continua fazendo. Ele continua salvando vidas, perdoando o pecador, fazendo milagres, curando os enfermos, expulsando demônios. A igreja continua fazendo as mesmas coisas, eles não mudaram.
O propósito não mudou. Quem mudou fomos nós, que não arregaçamos a manga para fazer alguma coisa. E eu vim aqui para esse propósito, falar sobre romper limites. E eu me coloco também, eu tenho que avançar mais. Eu tenho que ir mais. Se tem um lugar que eu amo estar, é na casa do meu Deus. Mas eu acho que eu faço muito pouco, porque não é só adorá-lo, é mostrar que os talentos que Ele colocou em mim já tem que estar multiplicado, porque os sinais seguem os que creem. Eu amo a palavra de Deus. O Senhor segue fazendo o que sempre fez. Desde o início do ciclo da história da humanidade, Ele faz essas mesmas coisas. Veja bem, Ele continua libertando os cativos, os oprimidos, libertando vidas. Ele deixou isso quando Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário, pelas nossas vidas. E na cruz do Calvário, quando Ele suspirou, a igreja do Senhor nasceu. A igreja que somos nós. O propósito do Senhor somos nós. Olha que interessante. O Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que é o nosso Pai, Ele poderia ter escolhido qualquer organização maior. A ONU, por exemplo, uma multinacional. Ele poderia ter escolhido uma dessas organizações grandes aí para pregar o Evangelho, com todos os recursos que eles têm, o alcance mundial da ONU. Ele poderia escolher isso para o Evangelho ser propagado, mas Ele escolheu a igreja. Foi a decisão dele. Ele não deu para ninguém a não ser para nós. Não tem como fugir disso. Ele deu para nós essa incumbência. É nós que temos que avançar. É nós que somos aquele que Ele escolheu para levar a palavra da vida eterna. É através daquilo que carregamos que nós vamos povoar os céus. Por isso eu te falo, os talentos já estão dentro de vocês e de nós todos, porque nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos a habitação dEle. A arca está conosco. O Espírito Santo se faz presente nas nossas vidas. E é muito forte o que está acontecendo conosco nesse tempo. Não somos especiais porque somos filhos do Altíssimo. Nós, como igreja do Senhor, temos que nos alinhar a Ele. A igreja, Ele não nos deixou só. Ele falou: eis que estou convosco todos os dias, não vos deixarei só. O Espírito Santo é colocado em vocês. Ele virá sobre vocês para que Ele possa falar tudo aquilo que tem que ser feito. Tudo aquilo que tem que ser feito. É Ele que vai fazer, Ele vai mostrar o caminho. O Senhor nos colocou na casa de paternidade. Esta é uma casa de paternidade. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. E essa casa apostólica está nos preparando para isso que serve a casa apostólica. Para nos preparar, para nos fazer avançar mais. Tem uma voz profética aqui. E tem janelas abertas. Tem lugar para todos. É só olharmos e lançarmos as nossas flechas. Um horizonte não tem fim. O propósito dele vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Mas nós... Tá tudo bem com isso, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo. Flechas polidas que estão sendo guardadas nas aljavas do Senhor para ser usada na hora certa, no tempo certo. Nós estamos sendo preparados, sendo ensinados. A palavra profética, ela vem. E é tremendo o que Deus está fazendo. Estamos inseridos dentro desse tempo profético. Quando eu disse que nós estamos no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. E Ele veio com a palavra. 2022 será um ano
da manifestação da glória de Deus. Não é à toa que o apóstolo vai para a 3ª semana que ele está falando sobre isso. É sério, o Senhor não tem permitido ele terminar, porque nós temos que entender isso. Este ano será o ano da manifestação da glória de Deus, e para vivermos a plenitude da glória de Deus, para vivermos a plenitude do Espírito Santo na nossa vida, isso é só para aqueles que creem, naqueles que querem avançar, naqueles que querem romper. Não tem como viver sem nos doarmos para Ele, sem fazer aquilo que Ele nos direciona a fazer. Então, se nós permitirmos que o Senhor toque em nós, com um toque de amor, esse talento que Ele mesmo colocou, se nós o acharmos como Ele nos achou, Ele vai liberar aquilo que está em nós, e famílias inteiras serão alcançadas, porque o que carregamos é muito forte, o que carregamos faz toda a diferença. O reino de Deus é chegado a nós, e quando o reino de Deus está dentro de nós, a nossa família é alcançada, porque aonde nós vamos, as águas do Jordão vai parar, a nossa família vai passar de acordo com aquilo que está estabelecido, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nós vamos propagar isso do norte, do leste ao oeste, do norte ao sul deste país e desta cidade. Nós estamos vivendo isso. Fluirá rios de água viva do nosso interior. Nós temos que caminhar, nós temos que chegar do outro lado, abrir o caminho. Nós vamos, com aquilo que carregamos, nós vamos abrir caminho para muitos serem libertos, para muitos chegarem a Jesus, através da palavra, a palavra que Jesus te ama. Vem para Jesus, a nossa voz será ouvida então. E muitas vezes nós vamos abrir caminho no meio das trevas, e vamos buscar os perdidos, dos filhos de Israel que estão perdidos. Quanto que estão aí desviados, fora do contexto da igreja, e só a presença do Senhor que está em nossas vidas, conforme cantamos hoje, vai fazer uma diferença, e o povo virá, porque o Senhor assim o determinou. É tempo de salvação, é tempo de colheita, é tempo de romper, é tempo do trigo germinar dentro da nossa casa. Abrimos o caminho, nós vamos ver os talentos se multiplicando nas nossas vidas. A hora é essa, nós estamos num lugar favorável. Deus é o Deus de sempre, Ele não mudou. Deus é o Deus de sempre. Deus é Deus do dia a dia, que muitos de nós esquecemos que Ele está no dia a dia conosco. Não é só domingo, não é só quarta-feira, é o Deus do dia a dia. Temos que entender isso, que há uma porta aberta, há uma palavra profética sobre as nossas vidas. O desafio de romper, de ir adiante, de avançar, de dizer: Senhor, eis-me aqui. Sabe que tem muitos crentes, tem muitos de nós que se arrependem de ter ficado tanto tempo parado, de tanto tempo estacionado. Se arrependeu, pediu perdão, mas não houve fruto de arrependimento, não houve frutos de arrependimento, então não voltou de corpo, alma, espírito e coração, por isso que continuou estacionado, porque há uma decisão de coração, como o pastor falou sobre a fé. Tem muitos que estão dentro das igrejas, mas estão afastados de Deus. Muitos que estão sentados dentro das igrejas, mas estão afastados de Deus, perdidos dentro da casa do Pai. A palavra não faz efeito, não vive a palavra, não consegue, não vai rompendo, não sente nada. São os perdidos que estão dentro da casa do Pai. E muitos querem romper, mas não sabem o que fazer, por onde caminhar. É só dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, limpa as minhas memórias, faz eu caminhar sobre as águas, faz eu entrar dentro do Jordão e atravessar para o propósito eterno que o Senhor tem. Esta noite é uma noite de encontro marcado.
Eu não sei, meu irmão e minha irmã, o que você sente no seu coração. Eu não sei se o ministério, o chamado, a unção, a graça que está sobre a sua vida, não sei o que é para ser feito. Não sei o que o Senhor vai te usar, vai fazer através da sua vida. Mas é uma disposição, é um desejo ardente de cumprir com o chamado, com a vontade de Deus. Não se preocupa em correr atrás de pessoas para evangelizar. Quando você se coloca no lugar que Ele tem, o Senhor envia as pessoas até você. Você cruza com elas, você tromba com elas. Elas vão correr atrás de você por aquilo que você carrega. O Espírito Santo, a presença do Senhor vai atrair as pessoas para você. Vai atrair as pessoas para conversar. Vai atrair as pessoas para você aconselhar. Vai atrair as pessoas para você trazer para a igreja e pregar o evangelho. Não se preocupa, Ele sabe fazer. Ele quer o teu coração. Filho, dá-me teu coração. Deixa Ele te tocar nesta noite. Se essa palavra é para você, e se você precisa ser ativado nestas áreas de rompimento dos talentos, se você sente que dentro de você já tem isso, fique em pé e comece a adorar ao Senhor e comece a falar com Ele, porque hoje é o tempo, é esse. É o tempo, Pai. Oh, remarraia, chorendei, maraia, show. Alai, chamalaia, show. Remarrai, alai, show, maraia, show. Alai, chorendei, maraia, show. E receber teu abraço, poder sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Receber teu abraço, poder sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Senhor, eu quero muito mais de ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis o teu povo, Senhor, um povo escolhido, um povo amado, um povo guardado por ti, Senhor. Um povo, Senhor Deus amado, oh Deus, um povo que o Senhor escolheu para estar ouvindo esta palavra hoje. Um povo, Senhor Deus amado, que quer fazer, Senhor, que quer romper, que quer avançar. Um povo que está debaixo de uma palavra profética, que é tempo de continuidade, é tempo de romper limites, é tempo de avançar e de colocar aquilo que está dentro de si já, porque foi um Senhor que colocou. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti por eles, Pai. Oh Deus, que eles venham conhecer a profundidade e a grandeza do Teu amor, Pai. Que eles venham, Senhor Deus amado, mergulhar em Ti e buscar em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca com Teu toque de amor. Pai, que eles possam sentir, Senhor Deus, um queimar diferente, uma unção diferente. Que eles venham ser renovados, Senhor. Pai, que o Senhor venha, ó Deus, trazer sobre cada um, Senhor, ó Deus, o encargo que o Senhor tem para eles, de uma maneira que eles possam entender e avançar. Senhor, abre portas que teimam em ficar fechadas. Senhor, que eles possam ouvir a Tua voz, Senhor, mansa e suave, assim como Josué ouviu, assim como o povo, o sacerdote e o povo de Israel ouviu, Senhor, ó Deus, e colocou, Senhor Deus, pela fé, os pés, Senhor Deus, dentro do alvo. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor Deus, com o Teu toque de amor. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta, Pai. Ó Deus, que eles possam ouvir a Tua voz, mansa e suave, chamando. Em nome de Jesus, manifesta, Senhor Deus, o Teu poder, manifesta a Tua graça, assim eu os abençoo, no nome poderoso